Bom dia, meus queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja conosco. E para o nosso preparo, vamos ler do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, o capítulo 45, A Cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Não resolve, agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Vamos agora, então, nos conectar com o nosso Pai, através desses mentores que aqui se encontram, pedindo, Senhor, que o Senhor possa envolver a todos nós, que o Senhor possa envolver a nossa irmã, que trará a mensagem da manhã, que o seu mentor espiritual possa estar ao lado dela, incluindo. Mas pedimos também que o Senhor possa envolver a cada um, a cada irmão que aqui não puder estar e aqueles que aqui vão estar. E que essa energia, Senhor, e que essa paz se estenda aos corações que estão lá fora, muitas vezes conflituados, angustiados, esquecidos da humanidade, mas não do teu amor. Ser com todos nós, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Agora nós vamos chamar a nossa irmã, expositora da manhã, nossa irmã Leila Jussara dos Santos, trabalhadora aqui da casa. Ela vai nos trazer a continuação do capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, item 10, a cólera, segunda parte. Vamos vibrar com a nossa irmã. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus continue nos abençoando e nos auxiliando nessas reflexões que teremos aqui hoje. Então, como a nossa companheira Simone assinalou, nós estamos no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, fechando esse capítulo, falando sobre a cólera, nós vamos comentar um pouquinho sobre o item 10. E eu vou começar falando, colocando, os textos que o Espírito colocou aqui para nós. E vez ou outra, a gente vai visitar outras obras, todas elas psicografadas pelo nosso irmão Chico Xavier, tá? Então vamos dar início aqui à leitura. Quem quiser acompanhar, temos exemplares ali na recepção, dá para acompanhar a leitura. Uma informação aqui, quem fala conosco, só para a gente perceber que não é Allan Kardec. Nessa parte, uma parte do finalzinho de O Evangelho segundo o Espiritismo, de cada capítulo, nem todos os capítulos, mas na maioria dos capítulos, vem assim, instruções dos espíritos. Então Kardec, ele comenta sobre determinados temas e lá no finalzinho do capítulo, cada espírito vem nos instruir. E quem vai falar conosco aqui agora é o espírito Hahnemann. E essa mensagem foi enviada a Kardec em 1863, em Paris. E o espírito começa falando assim, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, nós, quando ele fala o homem, ele está falando ser humano, o gênero masculino. Nós, para justificar
o nosso temperamento colérico, a nossa irritação, a nossa ira, a gente diz que nasceu assim, é da nossa natureza, é do meu temperamento, julgando que não dá para modificar esse comportamento. E a gente vai ver, né, mais adiante o Espírito falando em várias outras obras, é possível sim a gente mudar um temperamento colérico, um temperamento irritadiço. Lógico, não vai ser da noite para o dia, vai ter momentos que a gente vai conseguir e vai ter outras ocasiões que a gente não vai conseguir. O que a gente não pode é desistir. Então é isso que ele está assinalando aqui. A gente também tem outra mania. Primeiro a gente fala que nasceu assim, né? E que já tentou mudar, mas não consegue. E a gente tem o hábito de falar também que não ser assim colérico vai demonstrar covardia ou fraqueza moral. E não é dessa forma, né? Então, não por acaso, Kardec iniciou esse capítulo colocando um dos trechos das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Então, Jesus falou de várias situações, né, mas ele colocou assim, ó: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus. Também no Evangelho de Mateus, mas no verso 9, capítulo 5, verso 9, ele fala assim, ó: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não quer dizer que aqueles que não são pacíficos, que aqueles que são coléricos, nunca verão a Deus, nunca herdarão o céu. Não é isso. A gente entende, né, estudando a doutrina espírita há vários anos, que a gente perde a sintonia com o bem. Então eu fico em estado de menos-valia. Eu fico é como se eu estivesse transitando num momento de sombra, de obscuridade. Então não tem aquela luminosidade, não tem aquela plenitude, não tem aquela serenidade. Como é que uma pessoa com o coração acelerado e batendo, querendo engolir o outro, com as pupilas dilatadas, vai querer estar num ambiente de paz, de serenidade? Não, o estado dela vai ser um estado oposto às bem-aventuranças, oposto à serenidade e ao reino de Deus. Então é isso que ele quer dizer aqui. E mais adiante, também no Evangelho de Mateus, também no capítulo 5, só que no versículo 21 e 22, ele diz assim, ó: sabeis que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Então, por quê? Pela lei de Moisés, né? Moisés já combatia essa agressão que chegava às raias do assassinato, da morte, né? E Jesus corroborou, mas ele falava assim: eu, porém, vos digo. Então, Jesus, os combatentes de Jesus diziam que ele vinha destruir a lei de Moisés, mas pelo contrário, Jesus dizia que vinha dar cumprimento, porque nós, naquela época, né, nós fomos deturpando as leis de Moisés, a gente foi agindo de acordo com as nossas conveniências. Então, o que era fato, o que era a lei de Deus, Jesus manteve. O que foi coisas que o ser humano foi enxertando, ele foi combatendo. Por isso que ele diz assim, ó: eu, porém, vos digo. Então, ele vem, né, pela vontade de Deus, dar cumprimento às leis de Deus. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação pelo juízo. Então, não é só como se fosse pouco, né? A gente julgava que eu só estava indo contra as leis de Deus quando eu chegava lá e assassinava alguém. Não. O fato de eu me irar contra o meu irmão, de eu falar impropérios para ele, falar coisas agressivas, de eu magoar meu próximo, também já me tira da condição de plenitude. E aí, quando a gente diz que não pode ser pacífico porque eu vou parecer fraco, Jesus também combate isso. Porque ele não está falando de fraqueza, ele está falando de força moral. Ele não está falando que a gente, o fato da gente não reagir, a gente está sendo fraco, está sendo omisso. E para eu poder me sustentar nessa fala,
E vou colocar de lado aqui um pouquinho o Evangelho e vou usar esse livro aqui, ó. É um livro muito bom para fazer o culto do Evangelho no lar. Se chama Jesus no Lar, no capítulo 17. Esse livro é psicografia de Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito Neio Lúcio, ou Neio Lúcio, né? No capítulo 17, se chama A Exaltação da Cortesia. O que acontece aqui? Os cultos aconteciam sempre na casa de Pedro. Então, Jesus já ficava por lá, né? Ou quando ele vinha das caminhadas dele, Jesus visitou muitas cidades, muitos locais. Então, na casa de Pedro, geralmente as pessoas já começavam, os discípulos já estavam começando a fazer os seus comentários. E Jesus ficava só a observar. E eles estavam comentando sobre que eu acabei de falar, as bem-aventuranças, né? Então, o Lúcio começa assim, ó: à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre das bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. Isso causou um furor entre os discípulos. Então, durante o culto, ficaram comentando: nossa, como é que é você manso? Como é que é você pacífico? E lá naquela época, né, era muito pior do que hoje. Se hoje a gente já fica escandalizado, né, com assalto, com rapto, com brigas de times de futebol, né, de torcidas, naquela época era muito pior. E eles estavam se referindo a essas situações. E Pedro dá vários exemplos. Aí, enquanto eles estavam comentando, Jesus estava só observando. E um dos comentários era assim: quer ver? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos nas sementeiras das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Então, eles achavam que ser pacífico era não ter coragem, era ser destemido, né? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então, eles achavam que era necessário reagir, quando, na verdade, Jesus trouxe uma outra proposta de ação. A ação é diferente de reação. Quando a gente reage por impulso, a gente não reflete. E na ação, você consegue concatenar pensamentos, consegue refletir melhor, consegue ponderar o que é bom, o que é ruim naquela situação. E você tem até a chance de fazer uma oração, pedir uma boa inspiração para saber como agir. Agora, no ímpeto da ira, você age por impulso, e aí muita coisa ruim pode acontecer que a gente não vai conseguir reverter. E eles continuaram lá pensando, né? E Jesus foi observando. Aí o Neio Lúcio fala assim, né? Fala como Jesus agiu. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno, olha, que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu o loquaz. Ou seja, eles tinham muita dedicação e respeito a Jesus. Então, não ousavam contestar Jesus. Então, Judas se atreveu e foi questionar o mestre. Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Então, eles não estavam entendendo, eles, discípulos que andavam com Jesus. Imagine as pessoas, imagine a multidão. Mas ainda assim a multidão seguia Jesus. E eles tinham o privilégio de estarem sempre com Jesus e podiam inquirir, podiam perguntar, podiam pedir orientação. Jesus respondeu de imediato. Jesus não respondeu de imediato. Ficou observando. Aí depois quem fez a pergunta foi Pedro. Mestre, se o malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco?
entregar-me-ei sem qualquer admoestação, ou seja, sem qualquer contestação, sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então Jesus ali percebeu que nem os discípulos entenderam o que é ser manso, o que é ser pacífico. E ele vai explicar, né, a todos esses discípulos, e Neil isso traz para a gente, caso nós tenhamos entendido mal o que é a cólera, eu coloquei até aqui o significado, para a gente não se perder, aqui ó, cólera, impulso violento, irritação, ira, fúria ou furor. Então é um impulso violento. Quando a gente age de caso pensado, já não é mais impulso, já é vingança. A gente premeditou, a gente teve tempo de raciocinar, a gente teve tempo de arquitetar o que vai fazer, não é por impulso. Então, cólera é quando a gente age por impulso. Então, Jesus vem explicando como se dá isso, né? Que essa mansidão acontece de forma diferente. E ele tem um texto bem simplório, mas é longo. Eu vou ler só um trechinho e explicar aqui pra gente, porque o nosso tempo é curto, não dá para eu ler todo o texto. Jesus fala assim: enganaram-se todos. Eu não fiz o elogio à preguiça. Preguiça é quando a gente tem desânimo para pensar. A gente fala assim: não vou me meter nisso não, isso vai dar uma confusão, não vou nem me expor, porque não vai dar consequências, eu não estou a fim de me aborrecer. É dessa preguiça que ele está falando. Eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de gordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Então ele não está falando dessa mansidão. Ele está falando da mansidão que não dá, que não paga na mesma moeda, que não age com fúria, que não age por impulso. Então a gente não precisa se esquivar das nossas tarefas e de quando a gente está em situação que precisa se manifestar. A gente só não pode se manifestar com cólera, com ira, com revolta. Não é à toa que nesse capítulo vem falando da afabilidade, vem falando da brandura, vem falando da paciência e, por último, Kardec colocou a cólera. Que a gente precisa de todas essas virtudes para poder conduzir os nossos desafios e as nossas dificuldades com sabedoria. E Jesus diz, né, que estes que usam dessa covardia, né, dessa máscara humilde, que às vezes a gente não retruca, né, não fala na hora, e vai fazer como eu falei, vai arquitetar um plano para agir por trás, porque não quer encarar a situação, não quer se manifestar. Então ele fala que agir com mansidão e com brandura não é se esquivar da situação. E mais adiante ele fala assim, ó: exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. O que é cortesia? É a gente agir com gentileza, com generosidade. Como ser generoso, minha senhora, com uma pessoa que me prejudica? Como ser generoso com uma pessoa que maldiz o meu filho? Uma pessoa que, por eu ser subalterna a ela, me espezinha, me maltrata, me subjuga. É o que Jesus fala. Essas pessoas que agem dessa forma, elas terão a paga dela. A gente não pode ficar na mesma conta, no mesmo nível de sombra desses nossos irmãos. Tem um trecho no Evangelho que Pedro, isso me ocorreu agora, ele questiona, né, terem maltratado Tiago, né? Aí Pedro fica questionando, mas por que isso, né? Aí Jesus fala para ele assim: que importa? Segue-me tu. Então ele queria uma retaliação, ele queria que aquela coisa fosse adiante. E Jesus fala para ele: deixa isso para lá, me segue você com o teu comportamento, não vamos ficar questionando o comportamento do outro, faz a tua parte. E assim é nesses casos. A espiritualidade sabe, quando a gente passa por alguma situação em que nós somos os causadores
da turbulência, né? Por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, e a gente se acha no direito de dizer as verdades. E às vezes essas verdades não são tão verdades assim. É uma verdade minha, mas não é a verdade de todos. Então, por orgulho e vaidade, eu vou lá e lanço um monte de palavras, um monte de injúrias para aquele meu irmão, porque eu estou com a verdade. Isso causa um transtorno. Então, nesse caso aí, Jesus recomenda a mansidão. Porque, como eu falei lá no início, o Espírito está falando aqui, né? A gente se esconde atrás de uma situação de dizer que eu nasci assim, não tem como me modificar. E os Espíritos vêm dizer, se a gente fizer um esforço ínfimo, a gente consegue modificar esse quadro. Volto a dizer, não vai ser da noite para o dia, vai requerer muito esforço nosso e das pessoas com as quais a gente convive. Porque é muito curioso, né? Quando a gente começa a se modificar, para a gente parece que somos alfinetados. E a gente viu que a gente vê, hein? E ele não vai reagir, não, deixa eu provocar um pouquinho para ver se ele fala alguma coisa, para ver se ela fala alguma coisa. Aí fica assim, fazendo aquelas brincadeirinhas, porque sabe que a pessoa, entre aspas, né, tem pavio curto, tem pouca paciência, mas a pessoa está no seu curso de mudança. Ela quer de fato mudar, porque ela já teve muitos prejuízos. Às vezes sentiu o afastamento de um grande amigo, que não aguentou mais tolerar tanta desculpa, né? A gente desculpa, mas a gente também tem o direito de se defender. Eu não vou ficar sofrendo porque você não tem força moral para se modificar. Eu estarei aqui quando você precisar de fato, mas eu não vou ser mais o seu capaz para você ficar me machucando. E a pessoa ressente, poxa, eu não esperava isso de um grande amigo. Então ela vai tendo algumas perdas, afastamento do irmão, afastamento dos amigos, às vezes até afastamento do cônjuge, né? E ela decide pela modificação. Então a gente só se modifica quando a gente passa pela fieira da dor, infelizmente. Aí as pessoas dizem que o espírita faz apologia à dor. Não é isso. É que infelizmente nós só nos educamos quando a gente sofre naquilo que a gente está errando. Aí a gente, opa, basta, eu não quero mais isso para mim. E vai devagarzinho tentando fazer essas modificações. Volto a dizer, né? A gente tem tantas coisas na nossa área para modificar, né? Tem a questão pessoal, tem o temperamento, tem a questão da alimentação. Às vezes a gente sabe que não pode fazer uso de determinada alimentação, mas a gente gosta muito daquilo e fica difícil deixar aquele alimento. Tem a questão da desenvoltura, né? Às vezes a pessoa é muito retraída, muito isolada em si mesma, e a gente aprende com a doutrina que a gente precisa estar entre os amigos, que a gente precisa confraternizar, que a gente precisa conviver para poder burilar as nossas más tendências. Então são muitos aspectos na nossa existência para modificar, e não dá para modificar tudo num dia só ou numa existência só. Então vai fazendo aos pouquinhos. É isso que a doutrina espírita fala para a gente. O que a gente não pode é se acomodar. Voltando aqui, o Espírito continua, voltando no Evangelho. Ele fala assim, ó, depois que ele falou, né, que a gente precisa empregar esforços para se corrigir, ele diz assim: é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. Então, quando eu falo que eu sou assim, indiretamente eu estou falando que Deus me fez assim. Porque eu sou criatura de Deus, embora eu tenha tido uma mãe e um pai biológicos, a vida pertence a Deus, foi Deus que me criou, né? Então, mesmo que eu não fale assim, a culpa é de Deus, quando eu falo que eu sou assim, vou morrer assim, eu estou indiretamente culpando o Pai Criador. Indubitavelmente, ou seja, incontestavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. O que ele está dizendo aqui? Tem pessoas que têm o organismo propenso
para exteriorizar a sua cólera, né? Então, se a pessoa é grandona e é colérica e se irrita fácil, muito facilmente ela vai conseguir extravasar com a voz, né, eloquente, gritando, batendo na mesa, empurrando porta, empurrando as pessoas. Não acrediteis, porém, que aí reside a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, ou seja, um corpo colérico, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, ou seja, aquele corpo apático, sem vida, franzino, né? Mesmo num corpo linfático, não será brando. O que ele quer dizer com isso? Essa cólera, ela é herança do espírito. Ela está na alma, ela está impregnada. Mesmo que eu seja franzina, mesmo que eu seja magrinha, baixinha, se eu tiver ainda no meu ser, na minha bagagem, esse impulso colérico, eu vou arrumar alguma forma de extravasar essa minha ira. E ele diz assim, ó, somente a violência tomará outro caráter. Então, se eu não conseguir exteriorizar pela agressão física, eu uso a agressão verbal. Então, eu dou pitacos, eu fico sendo irônica. Eu assisti uma série esses dias, não é brasileira não, é de origem latina. Tinha lá o pai, né, o patriarca da empresa, o filho, que era casado com uma senhora, e a filha. E essa filha jovenzinha, a família era de advogados, então o escritório de advocacia versava sobre os homens, a figura masculina. E como o casal teve uma menina e a mãe não conseguiu mais engravidar para gerar, né, gestar o menino, essa menina cresceu sem a esperança de poder fazer a faculdade de Direito, porque ela sabia que na família dela ela não ia conseguir. Aí lá na escola, né, o rapaz incentiva ela, ajuda ela a ser eloquente no falar. Mas o que eu quero dizer? Esse avô, ele não era agressivo, não batia na mesa, mas ele olhava para a nora com um olhar e ele falava uma frase que ele derrubava a autoestima da nora, porque ela já tinha aquela culpa de não poder ter gerado um filho homem para a família. Então ele sempre ali intacto, às vezes com um sorrisinho de canto de boca, ele sempre arrumava uma forma de espizinhar aquela nora. Então aqui eu penso que é dessa forma. Uma pessoa que mesmo num corpo linfático, ela vai arrumar um meio de ser colérica. Mesmo não podendo extravasar, até porque ele era um idoso já, extravasar a sua cólera, ele pelo olhar, pela frase, pela postura, às vezes ele só virava a cabeça assim, e encarava bem ela no olhar, ele derrubava aquela nora. Então é assim que às vezes a gente age. E está achando que está bem, né? Está bem na foto. E o que Jesus fala? Eu, porém, vos digo. Então não é só o fato de eu não é só o fato de eu consumar a agressão física. A agressão psicológica também conta como cólera. E o Espírito continua aqui, ó. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, a gente pode, de várias formas, ser colérico com alguém e isso passar de forma despercebida. Agora, a gente não pode mais dizer eu não sabia. A gente já tem um contato com a doutrina espírita. A gente está sempre lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, está sempre lendo esse capítulo dos brandos e pacíficos e sempre tendo contato com os amigos espirituais. E eu trouxe aqui hoje uma mensagem, como eu falei, né, que eu ia me apoiar em vários autores. Eu também me apoio em uma obra de Emmanuel. E ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui a obra que eu falei. Me perdi aqui onde eu coloquei. Deixa eu continuar aqui, depois eu falo. Aqui.
Sumiu aqui. Mas tem uma parte da obra de Emmanuel que ele vem falar para nós que em algumas situações, pelo nosso pensamento, pelo nosso comportamento, nós sabemos, né, somos reencarnacionistas e sabemos que temos o plano físico, que é o que a gente convive aqui, mas estamos mergulhados no plano espiritual. Então, quais são a nossa convivência? É a convivência com o físico e a convivência com o espiritual. E Emmanuel diz, quando a gente tem esse comportamento, quais são as companhias espirituais que a gente traz para perto de nós. Então, com esse comportamento, muito provavelmente, a gente vai ser alimentado por espíritos que não querem, espíritos que vibram na ira, na cólera, na irritação. Então, se a gente ia fazer isso aqui, com a vibração deles, o incentivo desses espíritos, o que seria assim vai ficar enorme. Provavelmente vai nos colocar numa situação de grande constrangimento. Isso pode cair nas raias da obsessão. Não é o nosso tema hoje, está mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que a gente tome a precaução. Tanto que na mensagem que a gente leu aqui, o Espírito André Luiz fala que a cólera não resolve, ela agrava a situação. Então, além de eu estar me indispondo com a pessoa física, né, o meu cônjuge, o meu chefe, o meu amigo, o motorista do ônibus, o vendedor da loja, o gerente do banco, eu atraio entidades espirituais que vão exacerbar essa minha postura. E se isso for constante, não vai ser só uma influenciação espiritual, não vai ser só uma influência, vai ser uma morada desse espírito. Eu vou ser joguete na mão desses espíritos. E é isso que a gente quer. Então, um desses agravamentos é acabarmos angariando uma obsessão por conta da relutância em nos modificarmos. E André Luiz fala no finalzinho que a cólera não reconforta, ela envenena, ela não favorece, ela dificulta, ela não abençoa, ela maldiz, e ela não edifica, destrói. E no final ele diz que é mais fácil, né? Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. O que é uma laringite? É quando a gente força de tal maneira as nossas cordas vocais que a voz fica irritada, ou a gente fica afônico, sem voz mesmo. Então, sem voz, eu não vou poder dar vazão à minha agressividade. Será que é isso que a gente vai precisar fazer? Rogar a Deus que a gente não consiga falar? Então é mais fácil a gente frear o pensamento, que a gente aniquila, né, a influência perniciosa da espiritualidade inferior e nos auxiliamos a nós mesmos. E por fim, o Espírito Emmanuel, na mensagem que eu perdi aqui, ele nos concita, nos pede para a gente recorrer à prece, que a prece vai nos auxiliar e vai nos acalmar, que de repente a nossa ira é justa, é justificável. Alguém nos feriu, alguém nos machucou, mas quando a gente pede a assistência dos amigos espirituais, pede para a gente acerenar, eles vão nos auxiliar a mantermos a calma, e daí a gente vai resolver. Se eu posteriormente vou tomar uma atitude com relação àquilo, que às vezes não dá para a gente ficar em cima do muro, e não dá para a gente se retrair, a gente precisa tomar uma decisão, ou se aquela situação pede que a gente deixe para lá. Por exemplo, em briga de trânsito, vale a pena ficar discutindo? Deixa para lá. Deixa para lá. Um prejuízo ínfimo, né? Às vezes, a minha calçada quebrou ali um negócio, dá para consertar? O vizinho falou que não vai. Deixa o vizinho para lá, conserta a sua calçada, continua lavando a calçada, continua seguindo a sua vida. Não darmos vazão ou aumentarmos um probleminha que era assim para ficar maior. Então, essa a proposta que os amigos espirituais nos falam. E para finalizar aqui o texto, o Espírito Hahnemann fala assim para nós: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios, ou seja, esses vícios que nós trazemos são situações que a gente não conseguiu burilar ainda.
Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, então são heranças nossas. Se a gente consegue ser calmo e tranquilo, parabéns, a gente conquistou essa calma e essa tranquilidade. Se não, a gente precisa reajustar. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Então, por exemplo, se eu nasci sem um dedinho, né, que é a malformação do feto, se eu nasci sem um dedinho, o espírito não pode fazer nenhuma melhoria naquilo. O máximo que eu posso fazer é colocar uma prótese, mas aquela prótese sempre será uma prótese. Mas as outras situações, o espírito pode, eu, espírito, me esforçar para mudar. É isso que ele está dizendo aqui. Porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Como eu citei aqui, algumas pessoas conseguem mudar o seu comportamento de uma tal forma que a gente fica assim escandalizado. E são mudanças reais, não é para fazer figura, não é para mostrar para a sociedade. Pessoas do lar falam, fulano mudou bastante, porque ele quis se modificar, porque a vida exigiu isso, né? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Então a gente não pode dizer que eu sou assim porque eu nasci dessa forma, porque Deus criou meu corpo dessa forma. Então quando o coração acelerar, quando o corpo ficar quente, quando o rosto ficar vermelho, recorre logo à prece, porque logo depois não vem coisa boa por aí não, tá? De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ele finaliza aqui. Então, amigos, a gente não encerra esse assunto aqui. Outras vezes nós vamos estudar sobre a cólera, mas vamos ficar na nossa mente com a palavra manso e pacífico, que Jesus veio trazer um amor para nós. Ele não veio criar bobos e nem marionetes. Ele veio para nos auxiliar no nosso progresso moral. Então, todos nós aqui, até eu estou falando, quando eu falo para vocês, primeiro que está escutando é o meu ouvidinho. Todos nós somos capazes de fazer mudanças no nosso comportamento, na nossa vida. O que a gente não conseguir mudar de fato, infelizmente vai ficar para uma outra existência, mas é possível. É possível, e lá no livro dos Espíritos, Kardec, quando pergunta aos Espíritos o que é preciso, e os Espíritos dizem, uma vontade íntima, pequenininha. É uma pequena vontade hoje, uma pequena vontade amanhã, uma pequena vontade depois. Aquilo se torna um hábito e a gente fica, puxa, eu consegui. Aí esse mérito, né, esse senso de responsabilidade deixa a gente feliz, aumenta a nossa autoestima e a gente fica alegre, as pessoas até se surpreendem. Viu um passarinho azul hoje? Viu um passarinho verde? Não, é porque eu me venci. O Espiritismo tem essa proposta. Eu não quero vencer o outro, eu quero vencer a mim mesmo. Então que a gente consiga com o Mestre Jesus e os amigos espirituais. Muita paz para todos. A gente agradece a nossa irmã Leila pela mensagem da manhã, pedindo que seu mentor espiritual esteja sempre com ela, ajudando essa tarefa de divulgadora da doutrina espírita. E agora, nesse momento, vamos todos nos preparar, nos conectar com o nosso Mestre, Jesus, com Deus. Senhor, nesse momento em que a sua paz se estende em nossos corações, em que sua mensagem nos foi trazida, só te pedimos que o Senhor possa depositar em cada um aqui os fluidos necessários, Senhor, para o seu fortalecimento físico, para cada célula, para cada músculo, para cada parte do corpo, ser fortalecido, Senhor, naquilo que nós precisamos para continuar a nossa trajetória física. Mas pedimos também que essa energia e que esses fluidos salutares possam nos fortificar emocionalmente, espiritualmente, fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem, na certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada, Senhor, de que a sua mão generosa estende-se a todo momento sobre nós,
que possamos sair daqui fortalecidos e amparados, confiantes, Senhor. E assim, com os corações gratos, só temos que agradecer por essa manhã e por tudo que a doutrina espírita nos esclarece, nos consola. Ter com todos nós, que possamos levar essa paz conosco, levar para os nossos lares, para onde passarmos. Obrigada por tudo, e que assim seja. Queridos amigos, tenham um bom dia, até quinta-feira. Jesus nos abençoe a todos.